gosta de conviver com ratos, baratas, insetos? Ninguém, né? Mas será que as pessoas que não gostam, que têm repulsa, que têm nojo, têm controlado essas pragas, têm cuidado da sua casa ou do seu estabelecimento comercial? Bom, muita gente, não tem cuidado, não tem deixado passar, tem feito aquela limpezinha por cima ou às vezes nem essa limpeza simples tem feito. Vale lembrar que nem a limpeza simples, nem a pesada tira praga nenhuma, nem da casa, nem do estabelecimento comercial. E a gente vai saber como andam esses estabelecimentos que recebem famílias, né, amigos, aí, grupos de amigos para festejar, ou seja, numa padaria, para confraternizar num restaurante. Como essas empresas têm recebido essas pessoas? Vou conversar agora com o Daniel Araújo, que é presidente da CEPRAG. Daniel, hoje, Fortaleza está preparado, os estabelecimentos comerciais, padarias, restaurantes, supermercados têm se preparado para receber famílias, grupos de amigos? Infelizmente, há um grande problema com relação a isso. O rato, por exemplo, ele mora na rede de esgoto, até 40 ou 50 metros do local, e somente à noite, depois que tudo está fechado, é que ele vai adentrar esse ambiente. Ao chegar nesse local, ele tem o hábito de ficar urinando em tudo que é local, para poder demarcar o ambiente. E no dia seguinte, a população se serve do alimento com urina de rato. A barata, ela está lá nos esgotos, também só entra na calada da noite. E se você ligar a luz, depois que é fechado o ambiente, depois de 40 minutos, 1 hora, você vai ver aquela show. No dia seguinte, está lá também a população comprando, adquirindo esses produtos. A formiga, ela mora até 50 metros de distância, no jardim, e ao chegar no ambiente, ela passa por fezes, carcaça de animais mortos, lixo, ou seja, transporta vírus e bactérias. E quando a população encontra, as pessoas que manipulam o alimento, encontra uma ou outra formiga dentro de um pote de alimento, você pensa que ela joga fora? Não joga. Alguns brincam, diz até que formiga é bom para a vista. E nós estamos lá, se contraindo produtos contaminados. Daniel, agora, como é a realidade hoje de Fortaleza? Essas empresas aqui de Fortaleza, elas têm feito o controle da forma correta e com regularidade ou a população está correndo perigo? Pois é, infelizmente o empresário acha que não tem praga no estabelecimento dele. Por quê? Porque esses insetos só agem na calada da noite. Infelizmente, não está sendo feito. Você acredita que tem estabelecimento que só faz esse serviço uma vez por ano, quando vai renovar o alvará de funcionamento. E isso acontece na grande maioria dos estabelecimentos. Um ou outro trabalha com boas práticas e aí sim faz o manejo integrado de praga de forma correta. Mas eu falo e peço à população que exija o manejo integrado de praga, que é a forma correta de fazer o controle. Por quê? Porque só é usado o inseticida, alguns produtos químicos, em último lugar. Primeiro você vai ver a questão física, para poder evitar que as pragas adentrem esse ambiente. Não resolvendo com as medidas físicas, é que você vai para os produtos químicos, alguns deles muito seguros. E não tem uma fiscalização nesses estabelecimentos, Daniel? A Vigilância Sanitária de Fortaleza até tem feito um bom trabalho. Por exemplo, já está coibindo que as empresas de forma irregular consigam trabalhar, consigam dar um certificado desse trabalho. Só que ainda precisa se fazer muita coisa. E infelizmente a vigilância sanitária hoje só consegue exigir o controle de praga quando vai renovar a licença ambiental, ou seja, uma vez por ano. Que a lei diz sobre essa praga, né? As pragas nos estabelecimentos comerciais. Nós temos duas leis que falam sobre isso. Uma é da Anvisa. A Anvisa diz que, através da RDC 216, que todo estabelecimento que manipula, que comercializa ou que fabrica alimento
tem que fazer o manejo integrado de praga, que é contratar uma empresa especializada para fazer o acompanhamento, para evitar o uso de inseticida, através de boas práticas. Mas existe outra lei aqui em Fortaleza, que é uma lei de 95, que diz que a empresa só precisa ir lá a cada 3 meses. Quando uma empresa é contratada para fazer o serviço uma vez a cada 3 meses, no dia seguinte, o produto que é utilizado é limpo, é lavado o ambiente. E aí a empresa não tem nenhum compromisso com aquele estabelecimento. Ou seja, é uma falha muito grande. E quem sofre é a população com isso. Quais são os riscos, né? Quais são os perigos, né, que a população sofre, né? Qual o risco aí para a saúde do povo? Segundo a Organização Mundial da Saúde, os insetos e ratos são responsáveis por até 40% das doenças provocadas por alimentos contaminados. E o que é pior, é uma doença silenciosa. Quem se alimenta de um produto contaminado por inseto não vai identificar que a doença provocada pode ser uma infecção intestinal, nunca vai saber que aquele problema foi provocado por um inseto. Ou seja, é uma doença que você não consegue identificar. Agora, se é essa empresa, né? Se as pessoas estão nos assistindo agora, querem falar, poxa, Mariana, poxa, Daniel, como é que eu posso fazer o controle de pragas no meu estabelecimento? Para onde eu ligo? Quem contratar? O que fazer, né? E quanto esse serviço custa em média? É caro esse serviço, Daniel? Como é que as pessoas fazem para contratar, então, uma empresa segura para realizar esse tipo de serviço? Pronto. Para uma empresa estar realmente apta a fazer esse trabalho, ela tem que seguir a RDC 52 da Anvisa, que a RDC diz que o estabelecimento, a empresa tem que ser exclusiva, os funcionários todos têm que ter cursos reconhecidos, tem que ter responsável técnico, tem que ser uma empresa totalmente capacitada. E o valor, quanto é que é cobrado? De acordo com o Instituto PHC Foco, que é o maior instituto do Brasil em pesquisas, ele diz que a média de um homem-hora hoje é em torno de R$150, pode chegar até 120 no mínimo. Ou seja, uma dona de casa, o empresário que vai contratar uma empresa hoje, é só ele contabilizar. O serviço por mês está sendo quantas horas trabalhado? Na sua residência, o serviço foi quantas horas? É só multiplicar. É R$120 a hora, ainda tira aí outra hora de percurso e você sabe a quantidade, sabe o valor. Se é gasto 1 hora ou se é gasto 8 horas, 4 horas, é só você ver. Isso é o mais importante para que a empresa não cobre um valor muito alto e também aquelas empresas que não sabem cobrar, cobram um valor muito baixo e acabam não conseguindo fazer um trabalho com qualidade. Tem que ir atrás de uma empresa responsável, uma empresa segura, né? Tem que se informar antes de contratar, não é isso? Pois é. Nós, da associação, da CEPRAG, nós garantimos as empresas associadas. Por quê? Porque nós só aceitamos empresa com curso, empresa qualificada, empresa de acordo com a Anvisa. Então, a associação recebe, inclusive, denúncias de todas as empresas que, porventura, causar algum problema. Mas nós, que somos associados, as empresas associadas, são garantia de um bom trabalho. Daniel, agora vocês estão realizando também uma campanha, nesse mês, uma campanha muito importante para alertar a população, estabelecimentos, casas. A campanha que nós estamos fazendo esse mês é sobre o manejo integrado de praga, que é a solução para o controle de praga. Não se pode mais contratar uma empresa só para usar inseticidas. A empresa tem que ver com relação ao lixo, o ambiente, o que é que precisa ser feito, como pode proceder para evitar que as pragas adentrem esse ambiente. Não se pode trabalhar apenas com inseticida. É esse o apelo. Para todo estabelecimento que você for consumir, se é uma padaria, uma pizzaria, um supermercado, exija desse empresário o manejo integrado de pragas. E a dona de casa também tem que ficar atenta à casa. Só aquela limpeza, aquela faxina não dá conta muitas vezes, né, Daniel? Pois é, o especialista em pragas urbanas é possível fazer uma análise do ambiente e dizer, por exemplo, tem ralos, que é o principal local de entrada das pragas, existem umas proteções
que evita essas pragas entrar. Existe uma questão de telas apropriadas, então consulte um especialista que aí sim ele vai fazer todo um levantamento do seu ambiente e vai fazer o controle muitas vezes sem precisar nem usar inseticidas. Ok, Daniel, obrigada pela sua entrevista aqui, o seu alerta para a gente, nós que somos mães, donas de casa e também para aqueles que são empresários que têm grandes, pequenos estabelecimentos e precisam fazer o controle de pragas, tá? Obrigada pela sua entrevista e volte sempre aqui no Checkup, tá? Eu gostaria muito de agradecer o seu programa e deixar aqui o contato da associação, www.aceprag.com.br. Nós estamos à disposição para tirar qualquer dúvida. Contrate uma empresa associada, que é a garantia de um serviço com qualidade. É a garantia da saúde também da sua família.